Olá, gente, começa agora o nosso Band Empresarial. Que bom estar aqui com vocês. Lembrando que a gente não só está aqui na TV, mas também no YouTube. Tecla lá, Band Empresarial. Se inscreve e tem acesso a todo esse ambiente que traz tantas informações de conteúdo sobre essa área que a gente adora, que é empresariar. E lógico, todos nós empresários a gente sofre com um detalhe muito importante. São os tributos. Todos nós temos que responder, mas por vezes nos trazem bastante dor de cabeça. E para isso, a gente vai conversar hoje aqui com a especialista, é um advogado, especialista em direito tributário, Josiane Feppel. E a gente vai bater um papo com vocês muito interessante. Josiane, muito bom dia, bem-vinda aqui ao nosso Band Empresarial. Bom dia, Azevedo. Satisfação imensa estar aqui hoje falando para a sua audiência, sobretudo um assunto extremamente importante, como você disse, que é a tributação. Pois é, e a gente vive o tempo todo assustado. Recentemente vem aí se falando muito sobre a reforma tributária, né, Josiane? Que aí tem dado um rebuliço. Me fala um pouquinho, quais são os pontos que você vê assim, como te assusta, não assusta? A gente deve tomar muitos cuidados ou não? Como é que você está vendo isso? Bom, quando o assunto é reforma, independentemente de ser tributário ou não, mas o assunto reforma sempre assusta, porque é o novo. Verdade. Mas a reforma tributária, ela é necessária. Imagine que o nosso Código Tributário Nacional é de 1966. Então, realmente, nós temos uma defasagem, digamos assim, na nossa legislação. Então, é realmente necessária a reforma tributária. Sobretudo, em razão da nossa legislação ser extremamente complexa. Então, essa reforma tributária, ela tem como princípios basilares a simplicidade, trazer essa simplicidade para que todos possam conhecer e compreender sobre a legislação tributária e, principalmente, os nossos contribuintes. Então, tem-se aqui a premissa de que tenhamos leis que possam ser conhecidas e interpretadas por todos de uma forma realmente mais fácil. Mas será que encontrar da maneira correta? Porque o que é que está dando a grande confusão? Vamos ter que passar 10 anos tendo os dois regimes tributários, né? Ou seja, tenham pena dos contadores. E, evidentemente, todo contador e toda empresa tem que ter o seu contador e seu advogado tributário também. Mas 10 anos onde vai ficar essa questão híbrida? Como você está vendo isso e se realmente é necessário? Eu entendo, inclusive, que há aqui uma positividade em pensarmos que seriam apenas 10 anos que sofreríamos aí com esses dois regimes. Mas, na verdade, serão muito mais de 10 anos, porque nós teremos ainda todas as consequências do nosso regime atual, que irão persistir ainda, mesmo após estando inteiramente vigente as novas regras da reforma tributária. E como você disse, realmente é preocupante, os contadores estão preocupados, assim como os contribuintes estão preocupados. E aqui o papel de um advogado tributarista é realmente essencial para ajudar nessa reforma tributária com relação ao cumprimento das obrigações tributárias, tanto quanto ao pagamento, que é o que nós chamamos das obrigações tributárias principais, como também para termos aqui o cumprimento das chamadas obrigações tributárias acessórias, que são justamente a parte em que o contador entra quanto às declarações dos tributos. Então, o problema hoje que nós encontramos não é tão somente em pagar o tributo, e sobretudo de pagar de forma correta, mas também de cumprirmos essas obrigações acessórias de forma correta, essas inúmeras declarações que nós temos que atender de acordo com a legislação. E aí esse contato entre contador e o advogado se faz extremamente necessário, né, gente, para que eles tenham esse entendimento, celeridade, mas tem que cumprir prazos, tem que de alguma forma ver se é o melhor caminho para a empresa, esse ou aquele, e não tenham dúvida que nesse momento também há uma interpretação do município ou da federação que vai cobrar esse tributo, né? Com certeza. E aí você entra num ponto essencial, porque nós teremos, frente à legislação, e que é uma novidade, é uma nova legislação, nós teremos aqui diversas interpretações. Teremos a interpretação pelo lado do fisco, que com certeza será uma interpretação para arrecadar mais. Teremos a interpretação do contribuinte,
teremos a interpretação do contador e, então, a necessidade de um advogado tributarista que é cientista do direito e vai compilar aqui a interpretação, estudar a legislação, bem como as decisões dos tribunais superiores, que também, para eles, terão aqui essa novidade. Então, é essencial essa parceria, digamos assim, entre o contador e o advogado tributarista para justamente facilitar para o contribuinte. E aí, quando a gente pensa que está tudo lindo, tudo maravilhoso, vem um tarifaço aí de Donald Trump trazendo para a gente inúmeras consequências enquanto empresários e que acaba acontecendo também na reforma tributária, que eu vejo que são as questões, as exceções, né? Então, determinado setor, não, essa tal faz isso, faz aquilo. O prestador de serviço em si está sofrendo bastante porque, ao princípio, à luz que se vê agora, vai ser um setor que vai ser extremamente onerado, digamos assim, com essa reforma. Mas como é que você está vendo também essa questão do tarifário? Muito trabalho novo para poder ser feito, né? Você tem razão. E você falou muito bem, com exceções, como é todo o nosso ordenamento jurídico tributário. Nós temos muitas regras e mais exceções ainda. E quanto ao tarifaço, é justamente o que acontece. Entrou em vigor recentemente, e aqui um pacote de tarifas trazidas pelos Estados Unidos em razão das mercadorias exportadas pelo Brasil por esse país. E dentre essa lista de produtos, nós temos uma grande parte de produtos que não estarão sujeitas a esse tarifaço. Por outro lado, tem-se que aproximadamente 35,9% das mercadorias que são exportadas para os Estados Unidos sofrerão com esse tarifaço, que é um aumento de 50% na alíquota do tributo incidente sobre essas mercadorias importadas. E dentre esses setores, o que mais tem preocupado realmente são o café, açúcar, que são... A gente faz muita exportação, né? Então, isso é extremamente dolorido para a gente. Aí o que eu falo é o seguinte: judicializar, tem formas, como é que as bancas de advogados estão olhando isso, como vão agir? A gente está aguardando, primeiramente, os pacotes que estão sendo prometidos pelo governo para auxiliar justamente esses setores que serão mais afetados com o tarifaço, e que é importante aqui que nós estejamos presentes aos contribuintes desses setores para que possamos enquadrá-los dentro desses benefícios e, sobretudo, benefícios fiscais. E também, é claro, buscarmos, por hora, Poder Judiciário para aplicarmos teses tributárias na redução dessa tributação. Perfeito. E aí eu vou entrar num ponto que eu acho assim, que me dói muito, sou do mercado imobiliário e a gente está vivendo muito essa abolição. E li recentemente que foi definido pelo STJ uma questão que todo mundo que mexe em imóvel, todo mundo quer ter seu imóvel, está vivendo o tempo todo, que é a questão da como ser cobrado o valor específico para ser cobrado da imposto de transmissão intervivos, para alguns, em alguns locais, imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI. Como é que está acontecendo isso? Explica para a gente, porque é para pagar por onde, pelo amor de Deus. Pronto, esse tema realmente é extremamente importante. E o que nós temos aqui, de acordo com o nosso Código Tributário, artigo 38, tem-se que esse valor pelo qual deve incidir o ITBI, a base de cálculo que nós chamamos, refere-se ao valor venal do imóvel. E em razão de termos essa expressão em nosso código, o valor venal do imóvel, muitos municípios estavam aplicando de que forma? Estavam cobrando o ITBI sobre o valor que eles, municípios, entendiam que valia o imóvel. Perfeito. E que, infelizmente, muitas vezes, um valor extremamente superior ao que corresponde realmente ao valor de mercado, ao valor venal realmente do imóvel, ou seja, o valor de venda daquele imóvel. Então, foi necessário judicializarmos essa questão
para que os municípios respeitassem a letra de lei, o artigo 38 do CTN, e cobrassem de forma correta. Para a fins, título de exemplo, alguns municípios estavam cobrando o ITBI por uma base de cálculo que correspondia ao dobro e muitas vezes o triplo do valor realmente de venda do imóvel. Então o STJ, ao julgar o tema 1113, decidiu que o que temos de base de cálculo para fins do ITBI é o valor de venda do imóvel e não o valor arbitrado por alguns municípios. Entendi. Então, nesse caso, eu vou lá, o valor venal que está na prefeitura, está escrito lá, por exemplo, 1 milhão. E eu fiz a negociação, fez parte do processo, a negociação foi fechada em R$800 mil. Então, eu tenho que pagar, geralmente aqui, Salvador, por exemplo, é 3%. Então, eu tenho que pagar sobre os 800 mil e não sobre 1 milhão. Exato. Mas qual é o problema? Porque não basta falarmos que esse é o meu direito. Perfeito. Não basta falarmos, eu já tenho decisão do STJ nesse sentido. Nesse caso, é necessário judicializarmos. Por quê? Porque quando vem a guia para o recolhimento do ITBI, vem justamente por esse valor arbitrado pelo município, que muitas vezes é maior. No teu exemplo, seguindo aqui, seria uma base de cálculo de 1 milhão. Então, teríamos a incidência de 3% sobre essa base de 1 milhão, quando, na verdade, deveria ser uma base de 800 mil. Então, nós temos, nesse caso, duas possibilidades. Uma possibilidade que eu não recomendo, mas que o contribuinte paga, assim como está sendo exigido pela prefeitura, e posteriormente ajuiza uma ação de restituição para restituir o valor que ele pagou a maior sobre essa diferença de R$200 mil. Mas depois de entrou, doutora, mais difícil de poder ter de volta. Então, mais fácil é talvez pegar toda a documentação e buscar, por exemplo, um escritório para que possa fazer toda a esteira de processo? Com certeza. O que nós sugerimos é que, nesse caso, busque um escritório de advocacia para que possamos, então, impetrar um mandado de segurança, que é um judicial que não tem condenação em honorários de sucumbência, que é uma vantagem muito boa para os contribuintes, para que, em sede de liminar, a gente já faça o requerimento que haja o registro do imóvel recolhendo o tributo por essa base que é da venda do imóvel, realmente, sobre os R$800 mil. Mas não teria as custas de entrar com relação a isso? Como é que funciona, Josiane? E o tempo que isso tem ocorrido para que tenha essa real valor sendo cobrado, tenha um real valor sendo cobrado? Justamente nessa demanda, mandado de segurança, as custas não são elevadas, seriam tão somente as custas para ingressar perante o Poder Judiciário, que são calculadas de acordo com o valor da causa. Então, aqui a gente buscaria, com base nessa diferença realmente da base de cálculo, que seriam calculados, e não é um valor alto, realmente. Como eu disse, não tem a condenação em honorários de sucumbência, mas em razão de se tratar de um tema que já foi julgado pelo STJ, um tema repetitivo, que tem que ser seguido, então, esse entendimento que é sobre o valor da venda do imóvel e não sobre o valor arbitrado pelo município, tem sido concedida a liminar em prazo máximo de 15 dias, para que tenhamos esse pagamento de forma correta e, com isso, o contribuinte já possa realizar o registro em cartório, porque às vezes ele não consegue realizar esse registro justamente porque não recolheu o ITBI de forma correta. E eu vou para um rápido break para a gente, Josiane, e a gente volta já já, só para complementar um detalhe aqui que eu acho extremamente importante, que é a relação do tempo que isso ele pode, inclusive, recorrer para esse, ou se já pagou, restituição desse valor. Mas a gente volta já já com o nosso Band Empresarial, conversando com Josiane Feppel, especialista em direito tributário. Sou Azevedo Filho, fique com a gente. Oi, oi, sabe quem eu sou? O Mão de Vaca. E aí, dona Maria? Oxe,
A senhora vai pagar quanto nesse arroz? Rapaz, R$6,50. Eu encontrei um mais barato aqui no aplicativo Preço da Hora Bahia do Governo do Estado. Foi mesmo? Faz o seguinte, devolve esse daí que eu finjo que nem vi. O ICMS dos produtos da cesta básica é zerado na Bahia. E com o app Preço da Hora você ainda encontra o menor preço na sua cidade. Baixe agora! Governo do Estado presente, trabalha pra gente. Estamos de volta com o nosso Band Empresarial, hoje tendo o grande prazer de entrevistar a Josiane Föppel, que é uma advogada especialista em direito tributário. E a gente está criando um papo muito legal que interessa muito ao bolso, não só do empresário, mas da pessoa física também, que mexe com o imóvel. A gente está falando aqui do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI. Então, Josiane, vamos lá conversar sobre, a gente estava falando sobre essa questão do tempo, ou seja, a gente pode ir lá, antes até de fazer o pagamento, montar o processo, procurar o escritório, procura o escritório e fazer o processo para dar entrada e assim, em prazo que você colocou aí, a gente fazer o pagamento pelo valor correto. Mas e quem já pagou? Como é que está funcionando isso? Pode pleitear a restituição. Nos termos do artigo 168 do nosso CTN, o prazo para restituir todo o tributo que foi pago indevidamente ou a maior, como é o caso, pode ser restituído em até 5 anos, ou seja, nós temos até 5 anos da data do pagamento desse ITBI para buscarmos essa restituição. Ah, então 5 anos para trás. Exatamente. Então, todos os imóveis transações feitas neste período de 5 anos, eu posso ter restituição. Exatamente. E ITBI, ele incide não só sobre o imóvel que eu resido ou que eu comprei um imóvel novo ou usado que eu vou utilizar, mas também incide sobre terrenos e tem, em alguns casos, também um outro imposto que a gente entra já, mas em terrenos também está valendo, né, José? Incide o ITBI, que é um tributo municipal, ele incide, como o próprio nome diz, na transmissão de bens imóveis. Então, incide sobre terrenos, quando há transmissão a título oneroso. Pode ser tanto na compra e venda, como também na permuta. Às vezes as pessoas acabam não se dando conta que quando realizam a troca de um imóvel por outro imóvel, também vai ter que pagar o ITBI. E nesse caso específico, a gente também tem muitas pessoas que fazem isso para não pagar o ITBI, a utilização de holdings, tentam fazer uso disso para que possa de alguma forma minimizar esse valor. Funciona? Olha, hoje está muito em moda o assunto holding. Eu brinco até que às vezes as pessoas acabam criando holding sem compreender a real necessidade de uma holding. E por vezes são extremamente essenciais. Mas percebam, quando há a criação de uma holding, e muitos criam essas holdings, às vezes é justamente para transferirem os imóveis da pessoa física para uma pessoa jurídica. A holding, dentre vários casos de sucesso, mas um caso que é realmente muito essencial é quando há aqui atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis. Então, a criação de uma PJ realmente ela é muito bem-vinda. Por quê? Vou dar aqui um exemplo. Se você vender um imóvel seu na pessoa física, você pode vir a pagar de 15% a 22,5% de imposto de renda sobre o ganho de capital. Perfeito. Nessa venda. A exemplo, se seu ganho de capital for até 5 milhões, você já paga 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital. E se esse valor de ganho... Explica para o nosso ouvinte um pouquinho, que muita gente não transacionou, o ganho de capital. Então, se eu tinha meu imóvel lançado no meu imposto de renda por R$100 mil, vendi ele por R$200 mil, eu tive um capital, né, ganho de R$100 mil. Então, o imposto incide sobre esses 100 mil de diferença. Isso, essa é a regra de incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital. Mas você trouxe justamente uma exceção. Opa! Como você disse, aqui nós temos a regra
A regra realmente é pagarmos o imposto de renda sobre essa diferença, esse valor positivo entre o que eu tenho na minha declaração de imposto de renda e por quanto foi vendido o meu imóvel. Então, essa é a regra de incidência do imposto de renda, que pode variar entre 15% até 22,5% sobre essa diferença. Porém, existem algumas exceções regidas pela nossa legislação, que são os casos de isenção, em que não haverá tributação, mesmo sobre o ganho de capital. Por conta do valor do imóvel. Exatamente essa. A primeira exceção é justamente essa. Se a pessoa tem um único imóvel e vender esse único imóvel até o valor de R$440 mil, não incidirá imposto de renda sobre o ganho de capital. Essa é uma isenção. E aí cai justamente no seu exemplo. Mas nós temos uma segunda possibilidade também do contribuinte não ter que pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital, que é quando o contribuinte vende um imóvel residencial para comprar outro imóvel residencial dentro de um prazo de 180 dias. Perceba, se ele vender um imóvel residencial para comprar outro residencial dentro do prazo de 180 dias, ele não vai pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Uma dúvida que sempre fica em relação a isso, é imóvel que eu moro ou não necessariamente o imóvel que eu moro? Basta ser residencial. Perfeitamente, é bom de falar com pessoa que é desse ramo imobiliário que já entendeu exatamente. E tem mais um detalhe que eu chamo a atenção. Quando se vale dessa isenção, da venda de um imóvel residencial para comprar outro, não importa quantos imóveis a pessoa tenha. Ela pode ter 100 imóveis. E não importa também quantos ela vai vender, para quantos ela vai comprar. Não tem a limitação de quantidade de imóveis e nem mesmo com relação ao valor do imóvel. Percebe a diferença da primeira isenção? A primeira isenção, a pessoa tem que ter apenas um imóvel e vender esse imóvel até R$440 mil. Na segunda isenção, a pessoa pode ter diversos imóveis, mas se ela vender um imóvel residencial para comprar outro dentro de 180 dias, independentemente do valor e da quantidade, ela não vai pagar imposto de renda. Só o cuidado que devemos ter é que contamos os 180 dias da venda do primeiro imóvel. Perfeito. Opa, olha, por isso, vai querer saber disso tudo ou é melhor ter uma boa advogada tributarista junto com você e estar sempre comunicando as coisas? Nós tínhamos muito esse hábito, empresarialmente participei de várias associações em que as pessoas guardam muitas coisas por serem pessoais e acabam de alguma forma não querendo socializar isso até para o seu próprio advogado. E na verdade pode estar pagando alto valor por conta disso. Pode estar saindo muito caro para você. Josiane, vou trazer um outro ponto aqui, outro imposto. Vou trazer o imposto sobre serviço, o ISS, que é uma coisa que são mais conhecidos, mas que também nos trazem, de muitas vezes, algumas situações que nos levam muito à incredulidade, em alguns casos, outras vezes, a não entender. E eu diria, começando pelo fato de que o imposto sobre serviço, você paga onde você tem sua sede principal ou aonde, se você é prestador de serviço, você prestou o serviço? Excelente essa pergunta, mas só deixa eu complementar aqui com relação a essas duas isenções que eu trouxe. Fica à vontade. Que essas duas isenções só podem ser utilizadas... Estamos falando do ITV, do ITB. Isso, do imposto de renda sobre o ganho de capital, de 5 em 5 anos. Então, se você vende um imóvel até 440 mil, você não vai pagar imposto de renda sobre o ganho de capital, ok? Aí você só vai poder se valer dessa isenção novamente depois de 5 anos. Então, temos um prazo para nos valermos dessa isenção. Serial comprador de imóvel, nesse caso... Não vai conseguir. Não vai conseguir. E a mesma coisa com relação ao imóvel residencial que você vende para comprar outro que não vai pagar imposto de renda sobre o ganho de capital, mas também só vai poder se valer desse benefício de 5 em 5 anos. Perfeito, perfeito. Agora, só deixando importante dizer isso, porque eles têm um serial compradores que é doido. Daqui a pouco começa a ir vender, comprar e acho que não vai pagar imposto de renda e não é bem assim. E quanto à sua pergunta a respeito do ISS, que é um imposto sobre serviços, essa pergunta realmente é importante. Hoje nós temos a Lei Complementar 116 de 2003, que é a lei complementar que
trata sobre o ISS. Em seu artigo 3º, essa lei determina que o ISS, via de regra, é devido no local em que estiver o estabelecimento do prestador de serviço. Perceba que eu disse estabelecimento, eu não disse sede. Por quê? Porque o legislador, ele já trouxe no artigo 4º o que é a definição de estabelecimento para fins de tributação do ISS. Ele disse, considerar-se-á estabelecimento o local em que houver uma unidade econômica e que é verdadeiramente prestado o serviço, independentemente da denominação, independentemente de você chamar de sede, filial, sucursal, ambulatório. O porquê desse cuidado do legislador? Porque muitas vezes o que acontecia, o contribuinte, ele abria a sede do estabelecimento dele de prestação de serviço em um município em que o ISS era menor. E abria uma filial linda, maravilhosa, para prestar o serviço no município que realmente ele prestaria o serviço, mas que o ISS é maior. Então, para evitar essa situação, o legislador já disse, não importa o nome que você vai dar para o seu estabelecimento, vai ser devido, via de regra, o ISS, aonde tiver o estabelecimento que você realmente presta o serviço. Não importa se você vai chamar de sede, filial, sucursal, ambulatório. Porém... Sempre tem, né? Sempre tem. O nosso direito tributário, ele reflete muito a vida, né? Toda regra tem exceção e o direito tributário tem muitas exceções. O próprio artigo 3º da Lei Complementar 116 traz 25 incisos em que prevê exceções a essa regra, ou seja, que o ISS não será devido necessariamente aonde estiver a sede, o estabelecimento do prestador de serviço. A exemplo, se você presta um serviço de construção civil, nós temos que o ISS será devido aonde foi prestado o serviço, aonde foi realizada a construção. O mesmo para serviços de demolição, o mesmo para serviço de elaboração. Limpeza. Exatamente, para a limpeza, o mesmo para serviços de elaboração de congressos, de shows, que o ISS será devido aonde foi prestado o serviço. Josiane, você vê que o tempo passa rápido, a gente vai falando de assuntos que a gente vive o dia a dia e que tem muita dor de cabeça. Mas me chamou muita atenção e o que eu queria, nas suas considerações finais, infelizmente chegou o nosso tempo, falasse nas suas considerações finais, chamasse de novo a atenção em relação a essa questão do ITIV, que a gente tem aí ITBI, alguns lugares também chamam ITBI, para que a gente pudesse ter o valor sendo pago pelo valor da negociação e não sobre o valor que está informado no valor venal da Prefeitura. Você disse tudo, realmente, Azevedo, que tenhamos cuidado com relação a isso, porque muitas vezes os municípios têm cobrado valores que chegam a ser até o dobro do valor da negociação. E o ITBI é devido sobre o valor da negociação. É um tema que já foi julgado pelo nosso Superior Tribunal de Justiça, o tema 11.13, que tem que ser respeitado. O ITBI é sobre o valor da negociação desse imóvel e não sobre um valor arbitrado pelo município. Obrigado, Josiane. Obrigado a você que está nos vendo até agora e agradecer por demais a cada um de vocês, aos nossos patrocinadores e dizer que o nosso empresarial está terminando. Mas sábado que vem estamos de volta no mesmo horário, às 9 horas aqui, para poder trazer muito mais sobre esse ambiente empresarial. Diria para vocês que tecla no sininho lá no YouTube também para se inscrever e poder nos ajudar nesse processo. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Olha eu aqui de novo, o mão de vaca. Ô meu patrão, você tá colocando só pra chegar até outro posto, né? Parei no primeiro posto que vi. Aqui, ó, no aplicativo Preço da Hora Bahia do Governo do Estado, você tem uma opção de 20 centavos a menos ali na frente. No app Preço da Hora, você pesquisa entre milhares de estabelecimentos e encontra os menores preços da sua cidade. É o menor preço na sua mão. Baixa agora. Governo do Estado presente, trabalha pra gente.